Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, não se apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do debate do jogo aberto. Renata Fã, Denilson aí, Ronaldão bastante revoltado que o Flamengo venceu o Corinthians, né? E aí vamos ver se ele vai falar sobre os pênaltis, sobre o pênalti e o gol anulado do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí galera com o vídeo. Vitoriosos Flamengo e Galo, mas Corinthians e Vasco seguem com esperanças. Assuntos para o nosso debate com João Pedro Sgarbi. Tudo bem, Rê? Tudo Boa bem. tarde pra você, pros Você meus está amiguinhos. hoje tranquilo? Tranquilo e calmo, uma semana um pouco vazia, né, no meu calendário do futebol, mas foi bom ontem. O Ronaldo sofrendo ali, foi louco. Foi, sofreu, cara, não tem como negar, sofreu. Pois é, Chico Garcia, que amasso do Flamengo no primeiro tempo. Não aproveitaram essa chance toda. Meu Deus, olha, eu tive que ser psicólogo ontem, hein? Com 15 minutos de jogo. Calma, gente, calma. Com 15 minutos de jogo, ela falava assim, acaba, juiz, falta muito. Eu falei, o jogo recém começou. Mas melhorou depois e 1x0 ficou também. bom, hein? Fecha assim que 1x0 ficou E daqui a bom. pouquinho vamos aproveitar a sua expertise no assunto arbitragem. Boa, que tem coisa pra falar. Calma, Brasil, que tá uma polêmica. Dedê, você, Dedê, falar pra você. anda provocando muito a torcida do Corinthians. Você tá muito provocativo. Corintiano precisa ser estudado. Fui dar bom dia pro Ronaldo, falei, bom dia, Ronaldo. Ufa, hein? Ele falou, você viu? Final do primeiro tempo equilibradinho? Equilibrado? Não é possível. Não, que mundo que ele vive. Você viu que jogo? Não, mas foi equilibrado. Uma hora o Flamengo batia, na outra o Corinthians apanhava. Eu falei, você viu? Final do primeiro tempo? Equilibrado. Você vai deixar desse jeito? Não, você poderia ficar mais informado ouvindo a Rádio Bandeirantes. Eita. Eu te auxilio a ouvir a Rádio Bandeirantes, que eu estava lá ontem com o Ulisses Costa, e se você, assim, pudesse analisar friamente, nós falamos até da escalação do Ramon Dias. Nós achamos até um pouco pitoresco a forma que ele colocou os dois meias. Coronado e o Garro. Isso ontem à Então noite você falou, na isso rádio. nós falamos. Então você, E agora eu vou que eu te comprar dei um bom- radinho pra você ouvir a Rádio Bandeirantes. E o bom dia que eu te dei ali? E você vai estar... O bom dia que eu te dei ali agora. Você estava tirando a fralda, eu nem Tirando percebi. a que tava- fralda. Eu só vi você tirando a fralda de mais nada. Agora sábado vai ter o bailão, hein? Eita. Au! Senhora. O varal! Ai, Ronaldo. Sábado à noite, embalos do sábado à noite. Ronaldo. Chama o de outra volta pra mim aí, Marcelo. Bom, como o Ronaldão passou aqui 3 Aí, dias. ó. Olha. Vai, convido vocês, hein? Moleque! Vai, solta! Mão pra lá, mão pra cá. Como eu tô num outro patamar desse campeonato, eu não vou nem responder, não é? Meu patamar de tabela é outro, ainda bem. Agora, o Ronaldo passou 3 dias só falando de arbitragem aqui por causa do clássico. Agora, chegou a vez do Flamengo reclamar, mais especificamente, o Marcos Braz. Eu vou me ater em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, é o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dar um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá, não vem na má intenção, e ninguém está falando aqui de má intenção, nada disso, estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado porque é essa vergonha que está, e eles também não ajudam muito. Entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda, não sei se a profissionalização desse processo, não estou aqui querendo dar o norte disso aí, eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E é isso, chega aqui altamente pressionado,
ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Tá valendo quem grita mais. Só que o Flamengo tá gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares, só que não tem o que fazer. Chegar e tá tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem tá tirando a saúde da gente. Ontem eu falei o que ia acontecer. Então a gente vai pegando, por mais que eu não seja tão velho, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Foi isso que aconteceu. É pressão, é problema com logística do Corinthians, é problema. Miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado pra cá. E é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. A arbitragem sempre no centro das atenções, sempre chamando para ela muitas responsabilidades. Agora, esse lance foi bem no início do jogo, 3 minutos de partida. E aqui estão dizendo, mas o Chico é corintiano, que a mulher obriga. Ok, mas ele é o nosso comentarista de arbitragem. Então eu tenho que... E ele tá certo. E eu tenho que seguir o raciocínio dele também. Quando diria o Daverson, né? Quando ela tá errada, ainda assim ela tá certa, tá tudo certo. Maridos são espertos, não é? Alguns, só alguns. Você é um deles, Chico. Agora, Sgarbi, para você, começando a analisar esse lance, você teria marcado essa penalidade ou não? O Wilton esperou o VAR, ele checou e acabou mandando seguir o jogo. Então, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Na primeira imagem, eu tinha achado, e você se atentou a um ponto aqui que eu não tinha pensado, que é um lance muito parecido, inclusive, com o do Lucas com Bastos, do Botafogo. Isso, na Libertadores, né? E eu não tinha me atentado porque realmente tá de costas, enfim. Pra mim, a única diferença que tem entre os dois lances é que o braço do Bastos tá mais em cima. O Hector tá abaixando o braço assim no movimento, o do Bastos já tá mais aqui. Então, pra mim, esse lance segue o jogo. Pra mim, se o árbitro tivesse marcado em campo, ok, interpretação. Só como ele está muito perto ali, para mim o VAR não tem que intervir nessa jogada. Na verdade ele esperou a conferência do VAR também. O Casey marca o pênalti. Não. Eu não marcaria. Só que é uma interpretação do árbitro. Mas o Casey marcar também. Se o Wilton marcasse ali, seria a interpretação dele. Ele está muito perto do lance. Entendi. É que o VAR não tem que entrar em erro. Teria base para marcar. Eu vou ter que explicar pro Denilson. Escancarado, irmão. Pênalti, irmão. Bração escancarado. É a falta de critério da arbitragem. Ele já tá com o braço baixo. Ele tá com o braço baixo já. Braço baixo, tá aqui o braço dele. É diferente do Eu Bastos. acho que o braço dele não tá numa posição natural. Tá abertão, filho. Eu concordo com o Denilson. Agora, Ronald, sua opinião sobre esse lance? É minha, né? E olha que é meu irmão, hein? Apitando o jogo, hein? Então, mas essa opinião é minha, né? Gêmeo. Só para deixar Esse bem não claro era pro você, Denilson. esse era ele mesmo. Não, só para deixar bem claro pro Denilson, a opinião do Sgarbi é dele, a sua é sua e a minha é minha. Tem mais Denilson, coisa, valeu, tem mais Denilson. coisa que deixa quieto, vai. Eu vou dar a minha Eu não opinião vou falar aqui nada, vai. do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Na hora que eu vi, eu falei na Rádio Bandeirantes. Vocês têm que ocupar a Rádio Bandeirantes, hein? Que é ao vivo ali na hora, porque a televisão não dá replay. A televisão tá de marcação com não Você dá tá replay. com febre ou estava com Não, febre? porque tem dado esses pênaltis. A gente viu, você acabou de falar do Critério. Lucas. O critério deles é falar aí sobre pênalti. isso. É Esse que é o depende problema. muito, né? Depende muito do que acontece, do que vai. Porque pra mim aí, na rádio eu falei pênalti. Porque tá todo mundo dando esse tipo de pênalti aí. Só uma coisa, o Sgarbi falou em braço mais alto ou mais baixo em comparação. Não é questão de É mais mesmo alto ou baixo. abaixando, né? É só ver se o braço está no movimento natural ou não. Ele está fazendo um gesto que está ampliando o espaço. É isso que tem que ser analisado. Pergunta de novo pra ele, o que ele acha. Não, eu mantenho a minha opinião. Não vou na tua pressão, irmão. Não vou na tua pressão. E eu tô Mantenho a minha falando, opinião. eu tô falando pros Garbinho, eu vou ajudar você. diferença, Eu tô não. falando que foi pênalti pra magoar mais. Tá com a cara Eu tô falando que foi pênalti pra deixar mais Cara de choro, irmão. Agora é o seguinte. É a minha opinião, irmão. É a minha opinião. Pra mim não foi choro. Claro, não aqui foi a liberdade ela é total e por isso que a gente sempre deixa o Chico por último, porque como ele estuda as regras, como ele tem o curso, porque muita gente fala, mas por quê? Por isso. O Chico, ele se especializa no assunto. Chiquito, e pra você? Diga. Então, eu entendo que é um lance interpretativo, que a falta de critério da arbitragem, ela gere toda essa discussão. Agora, eu não considero pênalti. Vou explicar por quê.
Primeiro, pela proximidade dos jogadores. É uma bola inesperada. Segundo, pelo Héctor estar de costas. E por que eu considero esse um movimento natural? Porque ele está no salto. Quando ele está no salto, o que você considera como não natural ou antinatural, que é o que diz o texto da regra? É o braço bem estendido e quase que acima do ombro. A regra fala em bem estendido? Não. Não, então fala em não fale antinatural. a regra. Eu estou interpretando do porquê acho ele natural. Porque quando você salta... É movimento natural ou antinatural? Isso. E por que eu acho que é natural? Porque quando você salta, a tendência é o seu braço, até pelo equilíbrio, ele abrir um pouco. E aí vem a interpretação. Mesmo que não esteja no texto da regra, estou usando palavras aqui para que o telespectador me entenda. Quando o teu braço está acima do ombro, e essa é uma orientação, que não está no texto, mas uma orientação aos árbitros, é considerado sim um braço antinatural. Que é o do Lucas, no caso. Quando você está estendido, quando você está fazendo um bloqueio, quando você está acima do ombro. Quando você está no teu movimento de salto, mesmo que esse braço levemente aberto ou um pouco estendido, eu considero ainda natural pelo movimento de salto. E ainda pelo fato de ele estar de costas. Ou seja, ele não está, de certa forma, querendo interferir na jogada. Por mim, eu não marcaria o pênalti, acho que acertaram aí tanto no campo quanto no VAR. Agora, outro lance que é bem polêmico na partida é o gol anulado do Gabigol. E aí teve uma checagem, teve aquela linha traçada e a definição de impedimento. Aí eu pergunto para vocês, o Gabigol estava impedido, sim ou não, Sgarbi? Para mim, eles brigam com a imagem, Rê. Primeiro que o ângulo disponibilizado pro VAR, quando traçam a linha, aí, esse ângulo que tá aparecendo agora, é uma piada esse ângulo. É uma piada porque ele não tá nem na lateral, o ângulo tá torto ainda, é uma piada. E para mim a imagem é muito clara por esse ângulo. Na primeira imagem que mostram, que é da hora do gol, enfim, eu falei, pô, tá impedido. Na imagem de trás, eu falei, não tá. Só que esse tipo de impedimento, eu vou repetir aqui, ele não é conclusivo. Eu não consigo chegar aqui e concluir, tava impedido, não tava impedido. Então o VAR, na minha opinião, CBF, para a próxima temporada, porque essa temporada vocês já erraram tudo em arbitragem. Gol, ou manter a decisão de campo. O gol é o momento mais legal do futebol, mais desejado do futebol. Aí tem um lance como esse, ajustado. A arbitragem em campo não viu impedimento. Chegou o VAR e anula por uma linha toda pixelada a imagem, uma linha que não é conclusiva. Para mim tá errado. O protocolo tá errado da CBF nesse caso. Rona. Então, na hora também ali, eu achei que estava impedido, na hora. E quando eu vi o Bandeira correndo, gritando, é gol, é nosso, é nosso, é nosso, eu falei, opa, vamos esperar para ver essa linha, né? E quando eu vi a linha também, eu falei, para que lado que essa linha vai, né? Porque a gente sempre a nossa pergunta. Tem essa, você tá fazendo jogo e muitas coisas passam pela cabeça. E a bola já saiu do pé, não saiu do pé do cara lá aí depois uma coisa que eu achei gritante, assim, que é uma coisa que tem que corrigir, o lateral não faz sobra dentro da área, filho, Hugo. Você, além de ser caneludo, você tem que prestar atenção na linha de zaga. Jogando com 3 zagueiros, meu filhinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é coisa de bola. O lateral não faz linha, não faz a última linha, deixando os zagueiros vendidos, irmão. Nenhum, nem o esquerdo, nem o direito. Dentro da área, quem faz a sobra é a zaga. Ali onde tá a zaga, você faz a sobra. O erro ali foi seu, menino. Mais uma vez, o que você errou ontem foi uma grandeza. Não sei se é porque você estava com medo, mas você poderia ter deixado os zagueiros ali finalizar, porque ele tava, você que estava dando condição. Porque a zaga já estava posicionadinha. A linha, se sai da zaga, estava impedidaço, como a gente viu. E você deixou esse questionamento. Então é só isso que eu tinha a dizer. Agora, para mim aí, se é ombro, se é pé, estava na frente, impedido. E nesse caso, o juiz fica esperando que lá dentro, lá na cabine do VAR, eles tracem essa linha. Então, o juiz, na verdade, não tem muito o que fazer. Ele espera só pela decisão de impedimento ou não, né, Chico? Aí a questão factual, né? O VAR tem que analisar, traçar essa linha, que é horrorosa, que é inconclusiva, que é lamentável, que eu não entendo até agora como a gente não tem um impedimento semiautomático. A CBF está sem dinheiro? Uma instituição bilionária. Que ela paga na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos investir no nosso produto para que não tenha mais esse tipo de dúvida. E, de novo, a divergência com o que é marcado, com o que a gente vê. De verdade, Renato, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo na mesma linha. Não consigo entender. E aí eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem está mostrando que o cara tá legal, aí de repente vem um impedimento. Como poderia ser o contrário? Ô, Chico, na hora eu tive a impressão que ele estava impedido, que ele sai ali, tá impedido. Eu esperei a linha, falei, mas pra mim tá impedido. Aí eu olhei o Bandeira correu. Eu falei, eita, comemorou. O Bandeira comemorou. Pra mim a linha. Aí eu falei, vou esperar a linha. Na hora que saiu a linha, eu falei, pra onde ela vai? Ai, caramba. Fica vendido. Na verdade, dito tudo isso,
Pênalti não marcado, gol anulado, ficou 1-0 só. Então o choro do Ronaldo fez efeito. Não, mas não vai mostrar o que foi caçado do carro aí também. Mas Quase quebraram o menino no carro foi e nem tomaram o equilibrado. cartão, não vai mostrar nada, não tem imagem. Que os caras, o que Essa fizeram com o produção, carro, né, velho? Ronaldo? Essa produção, hein? Te falar. Tá lá no passado, tudo bem, não passar o replay, mas aqui não vou mostrar, Tá no não é bolso do possível, Ortiz velho. aí. Essa produção palmeirense, São Né? Paulina, Santista, mas não tem nenhum corintiano, não né? tem Nenhum. Agora, Dedê, Só o chat. vamos com aquele recadinho pro YouTube agora pra gente falar mais sobre o duelo, as alternativas de Flamengo e Corinthians. Foi equilibrado. Foi equilibrado, quem tava dentro tava, quem não tava, não tava. 1-0 tá bom demais, hein? Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro tempo, não é? Pelo início da partida e o desenrolar dos 45 ou um pouquinho mais com os acréscimos iniciais. Sgarbi, o Flamengo mostrou que se ainda não tem entrosamento, não tem trabalho e tempo de trabalho, pelo menos motivação, vontade, entrega, os caras foram pra cima, estavam a fim de jogo. O resumo do primeiro tempo é chegar aqui no jogo aberto e ver o Ronaldo comemorando que perdeu só por 1-0. Mas é a grande verdade, porque o Hugo salvou o Corinthians de uma grande goleada no primeiro tempo. Pra mim, além da vontade, eu falei aqui na segunda-feira que eu imaginava os jogadores correndo pelo Felipe Luiz, porque é um cara que é amigo, um cara que eles conhecem faz tempo, que deve ter rolado um papo, rapaziada, precisamos jogar, vamos embora pra cima. Pra mim foi o que aconteceu. E tem uma diferença também em relação a isso. A desempenho, lógico que é muito rápido pra falar, muito cedo pra falar de trabalho do Felipe Luiz. Pô, o time já mudou, já evoluiu taticamente. Não, é um jogo só. Então, tô falando, já evoluiu taticamente, é muito cedo. Mas eu vi uma jogada ensaiada no Flamengo, por exemplo, em alguma jogada, uma triangulação no Flamengo que eu não vi há muito tempo. Flamengo triangulando, entrando na área, tocando bola, com jogadas ensaiadas. Isso pra mim foi muito interessante. Pra mim é muito claro que o trabalho do Tite não deu certo e que a relação dele com os jogadores também era péssima. Pelo que a gente viu em campo, pra mim isso fica muito claro. De verdade, Chico, é muito cedo realmente para falar se vai dar certo, se foi a melhor escolha, se o Flamengo encontrou uma alternativa caseira e que efetivamente vai funcionar. Agora, só pelo jogo de ontem, mata-mata. O primeiro mata, o Flamengo foi superior. Foi muito, especialmente no primeiro tempo, quando o Corinthians dá uma facilitada também na escalação, né? A gente pode olhar por esse aspecto. Verdade. Mas a entrega e a maneira como o time jogou foi surreal. Só que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A primeira resposta do Felipe Luiz, chegando como técnico, cara querido pelos atletas, não é que os caras queriam derrubar o Tite. Isso é até, de certa forma, instintivo. Você já não compra mais a ideia do técnico, você já não se doa mais um pouco, muitos jogadores não concordam com o esquema tático ou o posicionamento no campo. Aí chega um cara, todo mundo gosta, que tem um futuro promissor, que estava jogando com eles até ontem, que está participando do treinamento, dá uma oxigenada. Os caras pensam o seguinte, eu vou correr um pouco a mais, eu vou dar um pouco a mais numa dividida. A gente ainda pode ser campeão com esse cara, dar um título para ele, de repente ele fica o ano que vem. Então isso muda, evidentemente. Agora, ele fez mais, né? Ele até na entrevista, Renata, o Felipe Luiz, ele foi modesto e disse que isso já existia com o Tite, o chamado perde-pressiona. O que o Flamengo marcou ontem no campo do Corinthians, cara, foi um negócio... O Corinthians não conseguia sair do campo. Durante 30 minutos, o Corinthians tocava a bola no lateral, voltava para os zagueiros, chegava no Hugo, estourava e a bola voltava para o Flamengo. Eu não enxergava, A primeira chance do Corinthians de gol foi aos 40 minutos do primeiro tá. tempo, aquele chute por cima do Garro. Só um bate-rebate, um bate-rebate. Esse perde e pressiona com foi assim, o Felipe Luiz, né? gritante, Segundo o Chico falou aqui, eu gritante. não enxergava isso, não. O Corinthians não conseguia sair do seu campo. Agora, o ontem, Flamengo, sim. por exemplo, vai ter o jogo contra o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai saber se isso foi apenas a Copa do Brasil, uma competição diferente, que vale muita grana, que vale título, vaga direta na Libertadores, ou se tem futuro esse projeto, Felipe Luiz. Claro que é muito cedo para cobrar qualquer coisa. O Tite teve uma temporada praticamente inteira e um pedaço da outra para poder organizar esse time, recebeu reforços como ninguém, reforços de peso. E agora, na janela, a gente fala muito do Botafogo, que contratou bem, o Corinthians, que era uma necessidade, mas o Flamengo também foi no mercado e pagou caro. Então, o Flamengo é um time reforçado, apesar de muita gente no departamento médico. Agora, Ronaldo, Oi. sinceramente, Sim. qual é a sua avaliação da partida de ontem? Por que o Corinthians deu tantas brechas para o Flamengo? Acho que pela escalação, né, que entrou com 2 meses ali de criação, pode ter sido isso também. Agora, o que ficou nítido para mim foi que derrubaram o Tite. Ficou nítido, porque o Gerson, ele com o Tite, dentro da área, ele não finalizava, ele tocava de lado. E ontem, ele foi melhor em campo. Finalizou, brigou. E teve o lance que ele saiu cara a cara com o Hugo,
que pega na perna do Hugo e sai pra fora, uma grande defesa do Hugo também, que ele bate a mão no chão, ele briga. Segundo tempo. Ele briga. Eu falei, ué, é outro jogador. O Arrascaeta tá com cãibra. A triangulação que fizeram em cima do Fagner, amassaram o Fagner no primeiro tempo. Teve que tirar o Fagner. Quer dizer, o contexto é de um time que bateu no primeiro tempo e o outro que apanhou, que foi o Corinthians. Porque o Flamengo bateu e o Corinthians apanhou. E o Hugo em campo, e o Hugo fazendo a diferença. Agora, bateu. Esse tipo bateu. Batia, eu apanhava. Bateu, eu apanhava. Foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo igualou, porque aí o treinador também sacou. O treinador acordou, né? É porque ele viu que ele estava jogando sem 3 jogadores. Ele jogou sem Fagner, esse Félix Torres aí também. Que nhaca que você é, filho. E o Charles? Que nhaca. E o Charles? O Charles, quer dizer, aí ele percebeu que ele estava sem peças. E quando ele mexeu, aí igualou. Só Eu que acho aí que o Flamengo também cansou no segundo tempo. Sim, mas por quê? Não tinha como manter o ritmo, né? Porque impossível. teve que correr atrás. E um time lento, preguiçoso que era esse time do Flamengo, com o Tite, até derrubar o Tite, sentiu. Aquele E a Flamengo bola então, pune, que hein? enfrentou o Corinthians e que o Corinthians venceu aqui, não é o mesmo. A bola pune, hein? Voltamos. Vai. Final de Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians será lembrado pela estreia do Felipe Luiz, o comando técnico, e pelas grandes defesas de Hugo Souza. 500 conto, hein? Vral! Bem pago, nada assim. Foi de perder o fôlego, hein, professor? Que estreia de Felipe Luiz. Posso tomar essa água aqui? É boa ou é de mentira? Ah, tá. Desculpa. Água para refrescar depois de um sufoco para cima do Corinthians. A postura do time surpreendeu até lá na Espanha. O jornal AS destacou: Felipe Luiz surpreende o Brasil e na estreia vence o Corinthians. Está a um passo da final da Copa do Brasil. Foi tão contundente o Flamengo e Felipe Luiz... Conta pra gente, conta pra eles. Espanhol ou português? Português? Português é melhor. Eric es un ex compañero, lo conozco perfectamente. Le vi con... Desculpa. Não, vamos lá, desculpa. Falava sobre o volante Eric Pulgar. Ato falho. Em campo, o time dele não falhou, não. Fez 1-0 perto dos 30 minutos com Alexandro. Gol do Flamengo! Alexandro! Será que Hugo Souza esperava pelo cruzamento? Gol importantíssimo. O atleta do Flamengo foi inteligente ali, acertar meu canto. E não tentei adivinhar, óbvio que não. Mas é uma bola rápida, foi um lance de perto. E ele foi feliz em fazer o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, acho que poderia ter feito algo melhor. Mas eu dei o meu melhor dentro de campo. O Flamengo teve outras inúmeras oportunidades de ampliar o placar, mas parou numa barreira conhecida, Hugo Souza. A primeira foi aos 3 minutos de Arrascaeta para o Tapinha Salvador. Teve essa que ele deu rebote para o próprio camisa 14. Foram 5 ou 6 defesas gigantescas. No segundo tempo, ele salvou na conclusão de Léo Ortiz. E olha nessa bola de Gerson, Hugo Souza outra vez. Goleiro emprestado pelo Flamengo e que por isso o Corinthians, para tê-lo em campo, ganhou uma duplicata de R$500 mil e tem que pagar, até tê-lo em definitivo daqui a uma semana. O Corinthians está dentro do prazo dele, o jogador jogou e com certeza quando chegar a notificação do pagamento, eles pagarão. A cláusula do jogo não pagou? Não pagou, mas eu acho que está dentro do prazo. Jogou hoje, se pagar amanhã, depois da manhã. Você consegue confirmar que no dia 10 você vai ser definitivamente goleiro? Bom, eu já sou jogador do Corinthians desde o dia que eu cheguei aqui, né? Mas isso aí é questão contratual. Tenho certeza que o presidente, a diretoria já tá com tudo pronto, tudo acertado para fazer o melhor possível. E é questão de tempo. A trave também evitou um placar diferente, mais elástico. Ângelo Romero e baliza para ele. A falta batida por Arrascaeta buscou o Bruno Henrique, que certamente não buscou o travessão, mas a bola foi lá. De La Cruz pensou, vou fazer diferente, não fez. Deu tempo do Mateuzinho também carimbar o poste rubro-negro. Foram 29 finalizações, jogo para lá de aberto, 19 do time do treinador estreante. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O placar de 1-0 dá uma pequena vantagem ao Flamengo para o jogo da volta, marcado para domingo, dia 20 de outubro, em Itaquera, em São Paulo, valendo vaga para a grande final da Copa do Brasil.
O Corinthians sabe que ficou devendo no jogo de ida. Agora precisa de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. 2 ou mais para seguir sonhando com o título da competição. No Maracanã, de estreia de gols perdidos, tivemos também reclamações. Primeiro contra o Alvinegro, que usou um time diferente do habitual. Nós não estamos em los 3 torneos. Então, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que tenemos que competir en los 3 torneos. Sobre a arbitragem, os lances das rusgas. No começo da partida, Bruno Henrique na disputa, bola no braço de Héctor Hernandes, o juiz não marcou. Aos 26 da etapa final, o gol validado por Wilton Pereira Sampaio, que depois com o VAR mudou de opinião. A bola de Alexandro para Gabigol, impedimento, marcou a arbitragem. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionada. É problema com logística do Corinthians, é problema, miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado para cá. E é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Dá pena a arbitragem, dá pena. Falta de critério, falta de tudo. Faltou? Sobrou também. Um jogo com 57% de posse de bola do Flamengo de Felipe Luiz. Intenso, tendo o Gabigol como titular. Apenas o 5º jogo do ano, começando entre os 11. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube. E eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. É um mata-mata que ainda reserva muitas emoções. Com nossa gente, já le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão. E existe a possibilidade também que le podamos ganhar na próxima que vem. Um grande abraço dos comandantes. E até dia 20, na segunda parte de um duelo de gigantes. Ai, gente, foi uma grande decisão para começo de conversa esse primeiro jogo. O Flamengo com um técnico diferente, jogadores com outra postura. E o Corinthians abriu o olho na segunda etapa, até criou alguma coisa, mas sabe que a decisão é na sua casa. Ronaldo? Sim. Até que ponto pesa essa vantagem do Flamengo para o jogo de volta? Essa vantagem? Não, ela é muito boa, pelo que apresentou ontem, porque ficou nítido que derrubaram o Tite. Eu vou insistir nisso porque o Gerson chutando pro gol e ficando bravo, o Arrascaeta girando. O que fizeram com o Fagner no primeiro tempo ali? Amassaram o Fagner. 3 caras pra cima dele girando, Bruno Henrique, Arrascaeta, os caras cortando ali. E o próprio Gerson também. Então foi um primeiro tempo que eu acho que o Ramon Dias foi surpreendido pelo, como é que fala, o novato Felipe. Porque ninguém sabia a escalação dele. Mas a prioridade do Corinthians não é o Brasileirão e vem sendo assim. Não dá para dizer que o Ramon Dias fez isso só agora. Contra o Fortaleza, ele escalou um time reserva e ganhou muito bem lá no Castelão. Ele gosta de inovar, né? Qual que é a diferença? Você quer preservar? Então, qual o sentido de escalar Garro e Coronado juntos? Me explique. Eu acho que ele queria testar isso. Não, mas contra o Flamengo? Uma coisa é você mas ele testar ganhou do Flamengo. gente. Ele ganhou do Flamengo lá na própria casa. Mas não com 2 meias, Renata. Assim, pelo amor de Deus, Ramon Dias, a gente não pode minimizar o que o Ramon fez ontem. Ele contra o Flamengo, que é um time que naturalmente tem a bola, que estava estreando um treinador, que naturalmente ia ter outra postura, você simplesmente abre o meio. Você tem jogadores que vão ficar com a bola. Mas eu entendi o que ele quis fazer. Eu vou dar as ideias. Eu entendi o que ele quis. Ramon e Palino, eu entendi o que vocês queriam fazer. Não deu certo, ele tentou, não deu certo. Ele queria dar uma chance pro mas depois ele muda. Depois ele muda. Mas ele viu qualidade do outro lado, ele colocou o Coronado e usou para segurar mais a bola. Agora eu quero ver ele repetir isso aqui no jogo de volta. Nem pensar, não vai. A verdade é a seguinte, o Ramon percebeu que agora dá pra ser campeão. Que ele tá lutando já faz um tempo pra vazar dessas Copas aí. Faz um tempo. Não, que você tá torcendo pra isso acontecer. Você também sabe disso. Na entrevista ele fala, é prioridade ao brasileiro. Não, o Corinthians do Corinthians já tá um tempão lutando pra vazar das Copas pra focar no brasileiro. Não é pra competir, não é pra ganhar.
ganhar. Eu vou Não é na linha assim, de não. raciocínio do Chico. Ele meteu Coronado e Garro contra um Flamengo de De La Cruz, Arrascaeta Pelo e amor de Deus, Gerson. qual o Ele tá sentido? pedindo o quê, irmão? Vamos tomar uma goleada aqui logo? Já saiu fora e focar no brasileiro. bom, aí Aí sim. vai na coletiva e fala, ó, Flamengo perdeu a oportunidade de amassar a gente. Agora a gente joga em casa. Então quer dizer que agora vai ser diferente? Agora ele falou, mano, vou com força total, vamos ver o que vai dar aí. Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa aí falou tudo sobre esse jogo, né? As polêmicas aí, até Ronaldo aí, né? Que é corintiano aí, fervoroso, né? Ele deixou claro aí que foi pênalti ali da mão do corintiano, né? Do time do zagueiro ali da Corinthians. E ele falou, né? Que era para ser pênalti de acordo com o pênalti que deram na Libertadores, né? Mas aí o Flamengo não deu. Em relação também à linha de impedimento de Gabigol, ele também falou que era inconclusiva, né? Que a decisão de campo foi não pênalti, mas o VAR foi lá, interferiu e deu pênalti. Então, ele, nesse caso aí, ele apoiou na decisão, claro, né? Foi gol, lance de gol, né? Então, ele meio que apoiou, né? Dizendo que era para realmente dar pênalti, mas que era inconclusivo, que ele não tinha certeza. Mas é isso. Esses lances aí, né? Acabou prejudicando o Flamengo. O Flamengo era para ter goleado, realmente o Flamengo vacilou, né? Esse jogo aí era para ser no mínimo 3-4-0. E agora o Flamengo vai jogar na casa do Corinthians, né? Provavelmente o Corinthians vai jogar com um time também misto, porque ele vai estar brigando no Brasileirão. Vão estar aí correndo do rebaixamento. Se vacilar, ainda pode estar na zona, né? Então eles vão tentar poupar o máximo para jogar contra o Flamengo. E o Flamengo também vai com o time titular, porque sabe que a Copa é o principal campeonato no momento agora para conquistar, né? Visto que a Libertadores e o Flamengo foi eliminado. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.